O Henrique pediu pro senhor contar a fase em que o senhor empresariou o Éder Joffre, o lutador de boxe. Ah, do Éder. Aí quando a primeira vez que eu tive que interromper a carreira, eu não queria nem ouvir a palavra música. Eu estava realmente num momento de depressão. Mas eu entro na Casa Branca, no prédio do meu pai, encontro o Éder Joffre no elevador. Aí eu falo, Éder, você tem que recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou, já estou com 37 anos, estou fazendo só umas lutinhas, mas não... nem pensar. No dia seguinte, ele me telefona e fala, olha, gostei da ideia, vou treinar para valer. Aí eu não entendia nada de boxe. Aí eu uni duas pessoas. Uma pessoa de eventos e um conhecedor de boxe. De eventos era o famoso Marcos Lázaro, que foi um grande empresário brasileiro. Empresário Roberto Carlos, né? Empresário Roberto Carlos, Elis Regina, todo mundo. E de boxe, um empresário chamado Abram Katzinelson. E o Abram Katzinelson tinha contatos com o Conselho Mundial de Boxe, com a Federação. Moral da história. O Éder treinando, o Abram Katzinelson, depois de 3 lutas preparatórias, conseguiu trazer a luta do título mundial para o Brasil e o Éder recuperou o título mundial. Quando eu vejo levantar o braço do Éder, ganhou a luta, eu falei, se ele conseguiu reconquistar o título mundial para o Brasil, eu também tenho que voltar a tocar piano. E aí foi a minha luta para tocar piano. Aí tem uma história engraçada. Aí com o Marcos Lázaro, não era pianista mais, nós fizemos uma firma, porque eu representava um banco chamado Banco União Comercial, chamado Unimarco. E todos os artistas faziam, desde o Roberto Carlos, todo mundo pertencia ao Unimarco. Ele tinha 70% dos grandes artistas brasileiros. Aí o Abram Katzinelson falou, João, conseguiu fazer uma firma de artistas, vamos fazer uma firma também para boxe comigo. Eu falei, com você não vai dar, porque senão o nome vai ser Unikatsu. Unikatsu! Que maravilha! Manda aí, Lenin. O Jair, ele pediu para o senhor contar aqui qual é a importância de ter regido o hino nacional nas Paralimpíadas de 2016 e no retorno da Portuguesa à Série A de 2007, unindo a paixão esportiva e música. Na Paralimpíada não regi. O Maracanã inteirinho, só um piano no meio do Maracanã, e eu toquei o hino nacional, a minha versão do hino nacional para Paralimpíadas, como eu fiz também aqui com a Fórmula 1, antes de começar a corrida, pedi para botar o piano no meio da pista. Nossa! Os 20 corredores... Mas depois tirou, né? Senão o pessoal passava em cima do piano, né? Não, os corredores todos, a primeira assistiram, enquanto eles se dirigiam para os seus carros, tiraram o piano da pista. E aí começou a corrida. Mas no meio da pista? Hein? No meio da pista? No meio da pista, na frente, na largada, na linha de largada. Os carros aqui atrás. Atrás, o piano do lado. O piano no meio, os 20 corredores enfileirados. Sim. E eu toquei o hino nacional. Uau! E aí e com a Portuguesa, quando ela voltou para a Série A, eu toquei também o hino nacional no estádio da Portuguesa, quando ela estava voltando para a Série A. Mas com a Portuguesa eu tive uma... Lá no Canindé? No Canindé. Mas tive uma cena na Portuguesa também que eu percebi que eu não estava com a bola toda. Porque um diretor, um dia, quando eu chego lá, todos os torcedores, uma festa incrível, vou para o meio do gramado, tudo. Mas um diretor chamado Vital me apresentou para uma senhora e falou, sabe quem é este senhor? Ela,
Ele falou, João Carlos Martins. Ela, Aí ele ficou irritado, ele falou, João Carlos Martins, o maior intérprete de bar. Ela, ainda, entende? Aí ele ficou irritado. Ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de bar num jogo da Portuguesa da segunda divisão. Sabe o que ela falou? É que eu não frequento barzinho. Né? Não é minha prainha, mano. Aí eu O falei, maior intérprete de bar. nem falou bar. Ainda se falasse bar, tudo bem, mas foi barzinho, meu. Barzinho Ele aí. jogou lá no fundo do poço. Entende? Que história. Olha essa foto lá com a camisa portuguesa, que legal. Olha que bacana. Foram quantas vezes o senhor teve que parar a carreira? Parei 2 vezes. 2 vezes. Uma vez em 1970 e a segunda vez em 1985. E nas 2 vezes o senhor achava que não ia voltar? Achava que não ia. Quando eu parei em 70, eu 6 meses antes, eu morava em Nova York, eu cheguei a entrar numa banheira com uma gilete para me suicidar. Tá brincando. Os médicos falaram que eu que não tinha solução, Não tinha que o problema era psicológico, não sabia, ainda ninguém sabia que era uma doença, que é uma doença no cérebro. Poxa. Cheguei a entrar na banheira com a gilete, estava no meu apartamento sozinho em Nova York, aí tocou o telefone e eu não atendi. Naquela época não é como hoje, toca o telefone 12 vezes e para. Fica tocando. Tocando sem parar, e tocava, tocava. Aí eu não parava, eu fui atender o telefone, era o meu professor de piano. Pra atender puto. Né? Aí o meu professor de piano falou, pô, João, tô sabendo que você tá meio deprimido. Conversou uma meia hora comigo, eu voltei, joguei a gilete no lixo. Tem essa cena no filme João o Maestro que tá na Globoplay. E aí joguei a gilete no lixo e passei a ser o cara com o maior amor à vida que você possa conhecer. Falou isso pra ele? Não, depois quando eu voltei, eu fui primeiro pro boxe e tudo, mas eu falei, aquele seu telefonema me salvou a vida, e eu vou... Depois ele faleceu, e hoje que eu digo, sou a pessoa com o maior amor à vida que você possa conhecer. Foi daquele momento que foi uma virada na tua cabeça. Foi a virada, um telefonema. Poxa vida. Você vê? E aí, a gente não sabe se é Deus, se não é, mas olha a coincidência do... Por que aquele telefone tocou aquela hora, né? Se não tocasse... Tocou na hora que eu entrei na banheira. Pois é. São as coincidências. Você está falando dos espíritas, né? Tem isso. Os espíritas falam que não existe coincidência, né? Tudo estava escrito. Estava né? escrito. Como, por exemplo, a primeira ida aos Estados Unidos, eu toquei para os Castros, em Cuba antes, fiz questão, para o Raul Castro, o Fidel não pôde ir no concerto, e 10 dias depois estava tocando no festival dirigido pela Jacqueline Kennedy. Pois é. Aí a Eleanor Roosevelt assistiu e me convidou com 21 anos para fazer a estreia no Carnegie Hall. Carnegie Hall... Fala da importância desse lugar, né? É um lugar Carnegie Hall emblemático, né? nos templos da música erudita, né? Todo mundo que... É aquele local que fala assim, quando você é alguém, você toca no Carnegie Hall. Você só toca no Carnegie Hall quando você... É um carimbo de É um carimbo, qualidade. é um selo de É a qualidade. melhor acústica do mundo. E atrás, pena que eu não trouxe. Eu mostrei para ele, porque hoje chegou um e-mail com o presidente da Fundação Leon Fleischer, que ele fez questão de tirar a foto na frente do Carnegie Hall, escrito sold out, entende? Poxa. E foi a minha 30ª apresentação, não no Carnegie Hall muitas, mas também muitas no Lincoln Center, mas a 30ª em Nova York. Mas, João, Aí- desculpa, pode falar. Não, você estava falando que você tocou para os Castros, só que você esqueceu de falar que você quase pegou a tentativa e de aí assassinato ao Fidel Castro. Eu saí de Cuba. Eu saí de Olha Cuba. lá, esse é o Carnegie Hall.
Maravilhoso. Olha, tá vendo essa parede aqui lateral? Que tem Isso a saída porque aqui, certamente o teatro estava em reforma. Essa parede lateral, não, é a parede embaixo. Todos aqueles painéis são os painéis com os cartazes do concerto que vão. Sei. Começa na rua de trás. Ah. Aí o cartaz vem andando 1 metro por dia. Porque tem o concerto, quando o cartaz está na frente do Carnegie Hall, aí tira o cartaz Sei. e o de trás anda um para frente. E o meu, quando começou na Rua 56, lá atrás, já estava escrita a palavra lotação esgotada. Nossa. Ele vai chegando perto do dia da Até apresentação. chegar e no vai dia da andando, né? apresentação, que aí fica na frente. Agora, a história desse teatro é incrível. Porque a família Carnegie era uma das famílias mais odiadas no final do século XIX, nos Estados Unidos. Por quê? Porque mexia com aço, com coisas, e eram materialistas e tudo. E era odiada nos Estados Unidos. Era uma das 2 famílias mais ricas dos Estados Unidos. Até que o patriarca da família resolveu construir esse teatro. Ninguém mais se lembra da família, mas o nome ficou eternizado por Pois causa é. da música. por causa Limparam do o teatro. nome da família aí, ó.